Sejam bem-vindas ao terceiro episódio do Pode Crer. E hoje o tema é as consequências da sobrecarga da responsabilidade na saúde mental das mulheres. Para isso, eu trouxe duas convidadas, duas psicólogas que treinam comigo na RW, já cuidam da saúde física delas, e a gente vai falar um pouco exatamente como é que cuida dessa saúde mental. Sejam bem-vindas, Juliana Vieira e Emanuela Porto. Obrigada. E vamos começar com a apresentação de vocês. Oi, Luana, quero agradecer pelo convite que você me fez para estar aqui nesse momento, tá? Eu sou a Emanuela Porto, eu sou psicóloga, trabalho com mulheres, com adultos e casais, ajudando essas pessoas a lidarem melhor no seu dia a dia com essa sobrecarga, né, que o dia a dia traz para a vida do indivíduo. Oi, eu sou Juliana. Quero agradecer a você pela essa oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão relevante para a sociedade atual. Sou Juliana Vieira, sou psicóloga clínica, trabalho com adolescentes e adultos. Trabalho com a margem maior de mulheres. Hoje também tenho um projeto lindo, que é o Florescer, que é um grupo terapêutico que está atingindo na faixa de 26 mulheres em um grupo de WhatsApp e algumas aulas no online. Que vai ser um prazer de ter também. O Florescer é exclusivo para mulheres? O Florescer hoje ele é exclusivo para mulheres. Mulheres a partir de 18 em diante. A gente tem mulheres na faixa de 38, 40, 50, porque é de acesso para que elas possam ter o conhecimento de primeira mão sobre o que é um processo terapêutico. Tem muitas mulheres que não têm a oportunidade de fazer uma terapia individual. Sim. E o projeto Florescer, ele está despertando esse olhar em grupo para que elas tenham esse conhecimento, para que possa despertar e depois fazer o processo. E esses encontros acontecem com que frequência? Esses encontros acontecem todo dia no WhatsApp, tem atividades diárias que vai de simplesmente um checklist, tipo, hoje a gente estava trabalhando sobre a organização dentro de casa, porque a organização do lar também atinge na organização interna, na saúde da mulher. Ambientes muito sujos, objetos quebrados em casa, então a gente está fazendo aquele limpa, mas não é só da forma externa, isso vai atingir também dentro do emocional dela. Sim. E já esse assunto já contribui para o nosso tema, né? Sim. Que é justamente a síndrome da Mulher Maravilha, né? O que é essa síndrome, Ju? Fala pra gente, por que está acontecendo tantas mulheres chegando ao burnout, essa síndrome, que é exatamente a exaustão do psicológico dessa mulher, física e emocional, né? Por que você acha que está tendo tanto caso de síndrome da Mulher Maravilha hoje em dia? Luana, esse tema é a minha paixão, porque não é só as mulheres fora, mas nós também estamos aqui nesse momento, estamos passando por um processo atual que nós mulheres temos uma cobrança e uma sobrecarga gritante no dia a dia. Antigamente, no tempo da minha mãe, como diziam, né, a Amélia, elas eram mulheres que eram para ficar dentro de casa, cuidar dos afazeres, cuidar das crianças. Lar, né? Mulheres do lar, é. E hoje não, hoje nós somos empresárias, nós somos motoristas, nós somos cozinheiras e também somos esposas, somos mães. Então, com tudo isso, a gente tem uma cobrança de ser perfeccionista e querer dar conta de tudo. E, na verdade, ninguém pode dar conta de tudo ao mesmo tempo, de que precisamos terceirizar algumas tarefas. Sim. E muitas delas não conseguem também pelo financeiro. E outras também porque não conseguem delegar. Então, acabam colocando tudo em cima e depois também aquela exaustão. Exemplo, se eu pegar uma mesa e colocar na tua mão, agora pegar esse microfone, botar na tua mão essa televisão, você não vai dar conta de tudo. Você vai pedir ajuda a Manu, vai pedir ajuda a outra pessoa, porque você tem de entender que você não é a Mulher Maravilha. E até porque, minha gente, a Mulher Maravilha, quando ela chega em casa à noite e tira todos aqueles apetrechos, elas têm as cicatrizes dela, do mesmo jeito que nós mulheres temos. Então, é importante ressaltar que a mulher, ela precisa andar alinhada com a sociedade, pedir ajuda à família, a amigos, ou contratar um profissional para não levar essa sobrecarga. E como é que ela faz para perceber que está começando? Porque um dos problemas que eu acho é esse. A gente casa, aí vai dando conta, né? Do marido, da casa, depois tem filho, aí tem o trabalho e a sobrecarga vai vindo, mas a gente não percebe que esses pesos estão vindo. Como é que a gente pode ter esse olhar para entender o momento que precisa dessa ajuda, né? Luana, pode falar? Desculpa. Os sinais, eles são gritantes, porque eles aparecem de uma forma bem silenciosa. Um esquecimento de palavra, um fogo ligado, uma tarefa de um menino que esqueceu de comprar cartolina justamente na sexta-feira e é para entregar na segunda.
falta de atenção, desânimo, sono, libido lá embaixo, por aí vai. Quer ressaltar, amiga? É exatamente isso, né? Uma das coisas que chama mais atenção para que a mulher possa perceber começa com a irritabilidade, Sim. né? Ela começa a se perceber irritada, ela começa a se sentir culpada, né? Porque ela começa a achar que ela não dá conta, né? Como o Ju falou, esqueceu de comprar cartolina e o trabalho da criança era na segunda. A culpa é minha, porque eu não tive essa memória, por que eu não lembrei? Então, quando você começa a perceber que eu dormi, mas eu acordei e continuo cansada, né? Verdade. O teu corpo, ele para, mas a tua mente, ela continua trabalhando. E aí vem um monte de sinais, né? Reforçando o que o Ju falou, né? Essa questão da libido, né? Essa questão do esquecimento, que está muito ligada à questão da memória, né? Que precisa dar uma olhada também. E lembrando que o cansaço físico, né? A gente se sente muito cansada e começa a aparecer dores, né? As pessoas ainda hoje acreditam que o problema mental ele não vai refletir no teu corpo, mas ele vai refletir no teu corpo. E aí você começa a procurar médico e o médico fala, você não tem nada, você tá bem fisicamente, você não tem nada. Mas, doutor, eu tô sentindo dores. Sim. Isso é um dos sinais para que a gente possa ficar em alerta. E tá vindo muitas mulheres com essa síndrome, com esse burnout no consultório de vocês. Como é que vocês abordam, como é que vocês iniciam para que ela tenha essa percepção, né? Porque você fala, a mulher esqueceu a cartolina, começa a se sentir culpada, mas ela tem que lembrar da cartolina, ela tem que dar conta de tudo. E aí você fala, não, beleza, ela não tem que dar conta, mas ela tem que dar. E aí, como é que vocês fazem para que ela... Eu não acredito que ela tenha que dar, não. E aí, mano? É interessante, né? Porque o que acontece? Existe uma diferença do eu tenho que fazer, Sim. Uma diferença do eu tenho que fazer para eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer e eu preciso fazer isso sozinha. Como que é essa dinâmica? Será que de repente não está faltando dentro dessa casa, desse lar, a gente perceber qual que é a nossa importância, qual que é a importância do outro, Sim. e a gente compartilhar as atribuições dessa casa? Então, existe uma diferença do eu tenho, né, do eu preciso fazer dessa Sim. forma. Posso falar do exemplo que eu tenho de consultório? Com certeza. Eu tenho uma paciente, que é uma cliente que chegou certa vez no consultório, que antes dela sentar para atendimento, ela já falando, eu estou me sentindo muito cansada, eu estou me sentindo sobrecarregada. Né? Antes dela sentar, ela já foi falando isso, e aí ela sentou e começou a falar, eu estou me sentindo muito cansada, eu me sinto muito sobrecarregada, e aí a gente para e pensa, por quê? Né? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa? É uma mulher que trabalha fora, né? Que trabalha tempo integral, lá naquele horário comercial, de 8 a 18, casada, tem 2 filhos, precisa dar conta desse filho na escola. E ainda, além de tudo isso, de cuidar da casa, marido, filho, toma conta da mãe, que é idosa. Aí ela falou assim, eu me sinto cansada, e acho que ninguém percebe isso. Que é outro problema. A mulher faz tudo isso e quer que os outros percebam. Mas é como o Ju falou. Se você não sinaliza, se você não mostra que você está sobrecarregado, porque faz isso, os outros não vão fazer por você. Não vão. Às vezes a gente fala, Luana, eu acho que as pessoas também acabam não escutando. Quando eu entro na fala que o Manu traz, o corpo grita também. O corpo, ele só não fala dando os sinais, mas ele acaba gritando. Que isso acontece o quê? Uma mancha na pele, os lábios ressecados, o cabelo caindo, a unha sendo descamada. Isso são sinais realmente que a mulher já está num estado de estafa, gritando. E esse negócio é assim, a gente quer que as pessoas entendam, mas a gente precisa literalmente verbalizar. Porque eu só vou saber que o teu copo secou se você me avisar. Isso. Eu acho que a maior dificuldade da mulher está aí. Em pedir ajuda? Porque a sociedade, ela vem colocando essa sobrecarga na gente, né? Como você falou, se você olhar o passado, a mulher tomava conta do lar. Então, ela vem com essa carga que ela tem que dar conta do lar
E veio somando outras responsabilidades. Outras. E eu tenho que dar conta, E vai pegando tudo ao mesmo E tempo. vai pegando tudo. E essa dinâmica eu fiz exatamente o que você tem no seu consultório na sua frente. E você foi me dando, e eu fui pegando. Eu consigo, Ju. No final caiu tudo. Foi isso mesmo. Foi. Foi bem interessante aquele dia. Eu comecei, que ela é uma pessoa que é totalmente elétrica, igual a mim, sabe? A gente faz a educação física, a gente tem menina de psicóloga, como você também. Aí eu disse a ela, mas mesmo, a gente não consegue dar conta disso. Mas eu consigo. Uma hora a gente tem de entender isso, que o corpo da gente precisa de descanso. Recentemente eu passei por um período bem difícil porque eu estava sobrecarregada de atividade. Eu quero malhar, eu quero ir para espiritualidade, eu quero ser mãe, eu quero... E esse eu quero, ainda tem também a demanda de atendimentos. Eu também sou filho, tenho irmã, tem amigas minhas que falam, mulher, eu vejo eu estou em vários encontros e eu te convido e a gente nunca tá junto. Só que assim, a gente acaba não dando conta de tanta coisa que a gente pega. E quando eu parei, eu estava cansada. E assim, mas tu é psicóloga, tu não conseguiu sinalizar isso. Aí eu digo, oi, sou psicóloga, sou mãe, sou humana, erro, tenho falhas, né? Tenho minhas cicatrizes. Então assim, quando eu me dei conta, eu disse, parou. E muita gente achou estranho porque... Tu tá fazendo terapia, indo pra minha igreja, tomando minha água, fazendo atividade física, cuidando da minha... Fazendo tudo. Só que assim, esse tudo, às vezes tem que dar um basta. E tem que ser de forma planejada, né? E esse é o intuito do CREI, né? É justamente ajudar essa mulher a ver essa agenda e pensar nos pilares separados. Porque um dos problemas que eu vejo, que era até o meu, de tentar dar conta de tudo, mas sem parar para planejar cada um. Que é a espiritualidade. Quanto tempo na semana que eu vou dedicar à espiritualidade? Quanto tempo na semana eu vou dedicar à saúde mental, saúde física? Quando você organiza isso, você entende que você não está correndo quanto tempo, querendo dar conta de tudo, porque você sabe que aquele tempo é para isso. Aquele outro tempo é para isso. E você consegue ir organizando sua rotina e conduzindo todas as atividades sem sobrecarga, incluindo inclusive o descanso. Isso. É a parte mais difícil, né? E assim, né, a exaustão, eu costumo falar que a exaustão, ela acaba que sendo uma corrida invisível, né? Você corre de forma invisível e você não percebe. Quando você se dá conta, você já para e pensa, como que eu cheguei aqui? Né? Porque a gente está falando de uma corrida invisível, o que vocês trouxeram. Eu consigo dar conta do filho, eu consigo dar conta do trabalho, eu consigo dar conta da atividade física, e aí você acaba que entra num movimento que a gente chama de corrida invisível. Isso. Né? E assim, como é que eu faço para sair disso? Justamente, né? A gente para a gente poder organizar do que de fato a gente precisa, né? De forma consciente mesmo. Isso aqui realmente é necessário? Eu preciso fazer isso nesse momento? Porque tem coisas que a gente já não precisa mais. Sim. Né? E pode passar para outras pessoas, né? E fazer não é negociável, né? Isso, mas tem coisas que você pode... Não preciso. Qual o sentido que faz? Né? Você pode ir delegando algumas coisas. Tem outra atividade que vocês utilizam na terapia para tratar, além de ver essa agenda? Como é que vocês fazem na prática para que ela vá tendo essa consciência na terapia? No meu caso, eu trabalho muito sentido, né? Eu costumo trabalhar muito sentido, que é o sentido para que possa haver o despertar da consciência. Sim. Então, quando eu entendo, quando eu tenho consciência, eu começo a ter controle. Né? A maior dificuldade hoje das pessoas é ter essa consciência, né? Porque ela começa a funcionar no automático. Quando a gente fala da mulher especificamente, a cobrança ela não começa após casamento. A cobrança normalmente ela inicia na adolescência. Na adolescência, né? De você ser a mais bonita, de você ser a melhor, de você chegar primeiro, de você ganhar. Né? Já começa ali a cobrança. E aí ela só vai crescendo cada vez mais. Então, nos meus atendimentos, eu procuro fazer o quê? O despertar da consciência. Trago para a consciência, porque somente quando chega na consciência a gente está apto para tomar decisão. Hoje eu tenho consciência que, um exemplo, né? Essa atitude
me faz sentir assim. Hoje eu cheguei aqui e não consegui nem sentar, porque eu tô me sentindo exausta, Isso. né? Tá, você tem consciência disso? O que te fez chegar à exaustão? E aí a gente vai trabalhar isso. Entendi. Isso realmente é muito importante, porque se você não percebe, né, não tem essa consciência de estar agindo dessa forma, como é que você vai querer melhorar aquilo que você não está enxergando? Eu vou te dar um Né? exemplo bem prático. Um exemplo, você tá lá na sua casa, isso pode acontecer com o teu filho, pode acontecer com o teu esposo. Todo mundo acabou de jantar, né? E foi lá e colocou a louça lá na pia. Todo mundo jantou e colocou a louça na pia. Amanhã de manhã todo mundo vai levantar e a pia vai estar limpa. Quem limpou? Não é quem limpou. Aí a mulher normalmente fala assim, ai, mas eu não consigo dormir com a pia cheia de louça. Isso é uma fala que Né? todas as mulheres Eu não falam. consigo. E aí a gente não divide, né? Não divide as atividades. A gente não dá responsabilidade pro outro. Tipo, alguém foi comprar, alguém fez o lanche, né? Alguém fez aquela comida e alguém precisa limpar. E não necessariamente a mesma pessoa precisa fazer tudo. Né? Se essa mulher faz, o outro, ele vai acordar, já tá tudo limpo. Ele vai se acomodar, né? Aí ele vai embora, ele vai conseguir a vida dele. E aí, normalmente, esse tipo de atividade é uma atividade invisível. A lavar louça faz parte do meu dia a dia. Que é o que eu falei, né? Da corrida invisível para a exaustão. Não se dar conta de que se tá limpo, porque alguém fez. E aí não é justo que quem comprou, que quem fez a comida também vai ser a pessoa que vai limpar todos os dias. Ele compartilhar, né? Isso. Porque eu digo assim, os pratos estão limpos. E quem foi que me fez? Alguém fez, alguém deu fez. conta. Aí você imagina isso todos os dias. Vai se repetindo e a pessoa vai pensando. Mas é onde eu entro, a pessoa tem de verbalizar. Eu digo que uma casa precisa de uma vassoura e de uma pá. Ambas são importantes. Isso. E é importante ir verbalizando antes de chegar à exaustão e o burnout. Porque quando ela chegar nesse nível, ela já vai falar gritando. Ela já vai falar nervosa e vai deixar todo o ambiente da casa nervoso. E é algo que eu acho que é importante para sair desse processo de desacelerar é a pessoa começar a ter um olhar diferenciado. E no consultório, as mulheres conseguem fazer isso, porque eu digo que é aqueles 45 minutos a uma hora, onde a gente consegue olhar para o verdadeiro eu. E através do olhar do outro, a gente acaba se enxergando. Nós, como psicólogos, fazemos também terapia, temos esse processo toda semana, porque para cuidar do outro, a gente também precisa se cuidar. Então, assim, tem paciente que chega no consultório, como ela fala, estou exausta, e tem paciente que diz assim, você poderia me deixar só uma horinha aqui deitada no sofá e depois você vem me buscar? Eu como assim? Se você quiser ficar no celular, eu já escutei isso. Que é o tempo que ela tem pra ela se cuidar. Quiser né? ir tomar um cafezinho, aí eu mesmo assim, eu tô falando sério, porque foi aonde eu descobri que eu vou ter uma hora para mim. Aí eu digo, minha nossa, eu escutei isso, eu fiquei assim, chocada. Ela disse, eu já só quero ficar deitada. Eu não né? quero Eu não quero falar. eu não quero falar. Isso, existe não essa quero fala. falar. Existe Isso. essa fala. Exatamente assim, eu não quero falar. Tá tudo bem. Aí no seu momento. Mas assim, Tudo a certo. gravidade de como tá chegando, né? Porque a mulher dá conta, e eu sempre falo isso, a mulher dá conta de tudo, de todos e de tudo. Mas ela não tem tempo para ela de descansar, de se cuidar. Ela se culpa quando ela descansa. Existe uma culpa gritante. Exatamente, né? E a culpa, ela traz aquela coisa, eu não fui boa o suficiente. Por que eu não fiz isso ainda? Eu não sou uma boa mãe, né? isso. Eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa esposa. Isso, por que eu não fiz isso ainda? Não é porque eu tô me sentindo assim. Normalmente, né, até falando um pouco assim das responsabilidades, fica para a mulher, né, normalmente a responsabilidade de cuidar até dos pais. Sim. Né? Os pais vão chegando, né, na fase da terceira idade, né, da velhice, e essa mulher tá lá cuidando muitas vezes desse pai, dessa mãe, tendo que cuidar da casa, do marido, dos filhos, né? E quem cuida de quem cuida? Isso. Né? Quem cuida de quem cuida? Aí ainda existe muito tabu, né, Ju, de eu vou pro psicólogo, eu vou fazer o que lá, eu vou contar a minha vida. Tratam como se eu tenho que falar os meus segredos. Tem muitas tabu também de procurar ajuda,
de cuidar da saúde mental. A gente ainda vê muito tabu. Ai, não preciso. Falta de confiança. Não, eu tenho uma amiga. O pessoal fala, minha terapia é ir pro salão fazer unha. Eu digo, não, a minha terapia. Tipo... As pessoas têm essa dificuldade de entender o que é uma atividade que faz bem e o que é realmente a terapia, para que serve, né? Como é que ela ajuda na saúde mental de fato, né? Eu costumo dizer que tem gente que chega pra mim e fala assim, você não vai falar o que eu devo fazer? Oi? Aí fala assim, vim aqui, é quase assim, né? Eu te pago e você não vai me contar o que eu devo fazer. Você me dá uma resposta pronta. Achei que você ia dizer o que eu tinha que fazer. Aí eu olho assim e falo assim, mas se eu fizer isso, você não vai fazer. Com certeza sua amiga fala, sua mãe fala, seu namorado fala. E o que a gente faz? Aí a gente não faz. Por que não faz? Né? Porque eu não tive consciência ainda. Então não sou eu que vou te dizer como você tem que fazer. Aqui você vai aprender a se ouvir. Isso incomoda, isso dói. Quem tem o poder de sair dali? Você. Eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar a levantar. Mas quem vai dizer que vai sair daquele lugar é você. E às vezes tem tantas caixinhas lá dentro, né? Tantos traumas também do passado que a gente guarda e não quer acessar. Isso. Porque fazer terapia é algo difícil. Você Sim, vai ter que acessar caixinhas que a gente não quer mexer. Não quer mexer. E por isso a importância da terapia, para mim, na minha vida, foi dessa forma. Sim, eu costumo até falar assim, eu tenho uma frase que eu nem lembro quem que fala, mas fala assim, né? Vai doer como nunca para não doer nunca mais. Perfeito. Às vezes a gente precisa, vai doer. Mas vai doer hoje para não doer nunca mais. Isso. E aí eu costumo falar assim, não existe aquela mudança que a gente vai apagar e não vai mais lembrar de nada. A diferença, eu gosto do exemplo da cicatriz. Até uma vez a gente tirou uma foto. Vou botar aqui a tua. gente tirou uma foto, a gente vai falar da cicatriz, né? A gente tem cicatrizes. A diferença é que você vai tocar nela, você vai contar a história dela e ela não vai doer mais. Exato. Né? Isso é o que a gente chama de perdão. Né? O perdão não é perdoar o outro, é você se libertar daquilo que te machuca, daquilo que te faz sofrer. Eu sei a minha história, eu sei o que aconteceu comigo, eu te conto o que aconteceu comigo, mas hoje não vai doer mais. E entendo que aquilo ali foi o meu processo. Sim. Ele foi justo. Eu precisava passar por tanto sofrimento. Eu costumo dizer que não, às vezes a gente vai pagar conta que não foi a gente que fez. A diferença é que essa é a minha história. Com dor, com cicatriz, com perdas. E aceitar até a sua história, né? Com ganhos, né? Porque eu digo assim, a gente não só apanha, tá? A gente também bate. E aí foi isso que me trouxe até aqui. Essa é a minha história. Sem romantizar, tá? Sem a questão da eu precisei sofrer. Não, eu sofri. Eu sofria. Mas eu não tô mais lá. Hoje eu tô aqui. É sobre isso. Exato. Muito bem, Manu. Agora vamos falar um pouco sobre nossa parceria, Ju. Como é que começou? Porque, assim, a terapia fez uma diferença muito grande na minha vida. E Ju apareceu na minha vida exatamente nesse momento que eu estava nessa síndrome da Mulher Maravilha, tentando dar conta de tudo. E entendi que precisava ajuda. Eu entendi que eu sozinha não ia conseguir. Mas nesse momento Ju apareceu na minha vida, que ela alugava salas na galeria, onde eu tenho uma sala alugada. E ela começou a acompanhar o meu processo, né, Ju? Aí fala um pouco desse processo, o que é que você viu e como é que surgiu essa parceria. Gente, Luana, toda a vida sempre linda, viu? Mas essas coisas que vocês estão vendo aqui é outra Luana, ainda na versão melhorada. Quando eu conheci Luana, logo de cara me apaixonei porque é uma mulher totalmente com a dinâmica, uma logística de empreender. Eu sou encantadora pelo público feminino que empreende, que eu acho que nós mulheres somos capazes de comandar o mundo. Só que ainda falta um pouquinho de empatia uma pela outra, isso. Porque é o que falta. Eu digo, o homem é muito mais unido que nós mulheres. Nós mulheres é aquela coisa, deixa eu ver o brinco dela, deixa eu ver a pulseira dela. Julga a outra em vez de se unir. Quando ela entender essa mudança de unir,
O poder Ficamos mais feminino, fortes. O que está a acontecendo força. Isso, não é concorrência, né? A mulher não tá para concorrer, a mulher tá para se unir. É Quando verdade. dá as mãos, o que a gente consegue transformar é incrível. E quando eu conheci Luana, eu fiquei encantada, né? Aí eu achei assim, interessante que a gente trocou ideias e Luana trabalhar no segundo andar e eu trabalho no térreo. Eu, como psicóloga, eu trabalho espiritual, eu trabalho emocional e trabalho físico. Só que o meu físico estava enferrujado. Verdade. Estava bem enferrujado, que aqui é outra versão também, bem melhorada. E Luana todo dia subia, descia, subia, descia. Depois de um ano, eu vi uma Luana subindo. Quando eu vi foi outra Luana descendo, eu disse, epa, o que é que Luana tá fazendo? Que eu quero isso pra mim também. E automaticamente a gente foi, se esbarrou. Eu disse, Lu, o que foi que aconteceu? Tu tá maravilhosa, magérrima. Perdeu quantos quilos, amiga? 8. 8 quilos, eu perdi 8 também. Aí Luana disse, tô em Rafa. Eu disse, poxa, eu já tinha tentado Rafa umas 2 vezes e tinha desistido. É onde entra o nome autossabotagem, procrastinação. E eu disse, poxa, eu já fiz isso umas 2 vezes. Eu vou tentar a terceira. E se não desse certo a terceira, eu ia tentar a quarta, a quinta. Aí eu subi com Luana, já me levou. Porque eu digo, pessoas boas influenciam outras as coisas boas. Aí fiquei no processo lá com Luana e com Rafa, que é um trabalho lindo, encantador, que ele faz. Manu também está no processo junto com a gente. E Luana me convidou para ir para o Despertar. Ju, vamos para o Despertar de Dai. Desperta a mulher. E ela falou assim, mas você já tá no grupo. Tu lembra Foi, disso? Aí eu foi. disse, eu tô no grupo. Tem uma Juliana Vieira. Foi, Aí eu disse, não, mas não sou eu, não. São tantos grupos. É. Aí isso foi uma sexta-feira. A Luana Foi. disse, pronto, Ju, quando for amanhã, no sábado, eu entro em contato contigo, porque no domingo eu te pego, tá certo. Só que o que acontece? Hoje a gente só tem os contatos das pessoas no telefone, no WhatsApp, né? A gente não decora mais. E nisso eu me acordo de manhã e o meu telefone ele foi clonado. Foi clonado. Naquela época. Foi naquele dia. Foi terror. Eu me desesperei, eu fiquei chocada porque eu disse assim, meu Deus, não que o Instagram seja a fonte mais forte, porque a fonte mais forte é isso aqui, o dia a dia. Mas a comunicação que eu ia ter com as pessoas, e eu não consegui falar com o Luana. E agora? Como é que vai ser o processo, esse encontro? Ia ser outra pessoa que ia comigo. E eu tava descendo na escada, eu convidei a pessoa, ia dar de presente, a pessoa se negou, eu vou perder esse ingresso. Pra quem eu dou? E eu desço na escada quando eu vejo ela lá sentada. Vai ser Ju, eu dei um convite pra tu. Foi. Vai ser muito importante que você vá. E ela olhou assim olhou assim pra mim e fez, com essa tua convicção que eu tenho que estar, eu vou. Eu não sei nem o que é, mas eu vou. Foi assim. É bem ela, E essa ela- pessoa. Mas foi um caso de persistência, de resiliência, porque eu Foi. não tinha contato de Luana. Não Luana tinha, não estava a gente sábado não- na galeria. A gente não tinha muito contato. A gente só se nem- encontrava se esbarrando no corredor. Aí eu, de repente, eu pensei, peraí, deixa eu lembrar do nome da loja dela. Aí eu lembrei o nome da loja, eu peguei o celular da minha sobrinha, entrei em contato, eu disse, Luana, eu tô sem telefone, mas eu quero ir para o evento. E aí, quando eu acordei no outro dia, que eu pego o celular, ela chorando. Ela tava chorando no Instagram. Eu só pessoa que porque, chora, viu? porque tinha clonado o É porque eu sou celular. real. É que eu sou real, psicóloga da vida real. E quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu fiz foi, Ju vai desistir agora. Eu convidei ela ontem pro evento que é amanhã, e hoje o Hoje ela celular chora. foi clonado, tá chorando, desesperada, tendo que resolver esse BO. Claro que ela vai desistir. A maioria das pessoas iriam desistir. Desistia, sim. Né? E Mas eu- essa não era eu. Essa não sou eu, é bem isso. Eu não sou de desistir, não. Eu acho que tudo que eu tenho na vida foi através de muita persistência, sabe? Eu acho que eu comecei minha história de vida muito cedo. Eu precisei não adultecer de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, porque eu fui criada no meio de empreendedores. Então, automaticamente, já existia aquela questão de querer sobreviver, de querer se destacar de uma forma aonde a gente pudesse aprender sempre. Então, quando você fez aquele convite, poderia ter caído tempestade. Eu não tinha me comprometido, não seria bom para mim. E foi incrível, porque o trabalho de Dai é muito forte e, assim, é uma conexão de alma, sabe? Eu me encontrei muito naquele domingo, conheci sua família, conheci outras amigas, sem contar essas conexões, que eu amo, gente, eu amo conexão. E uma frase que eu nunca esqueço que ela falou, ela
começou um telefone sem estar registrado, me ligando, e eu, quem é essa pessoa, né? Não está registrado no sábado, insistindo, eu, quem é essa pessoa? Essa sou eu. E aí, quando eu peguei aquele telefone, a voz desesperada, porque eu estava resolvendo essa questão de bloqueio do celular, né? De pessoas que clonaram e tal. Mas a certeza, Lu, eu tive mais certeza que eu tenho que ir, que Deus já está fazendo eu se desconectar de agora. Porque lá no Desperta, a gente fica a manhã inteira desconectada, só se conectando consigo, né? No nosso próprio coração. E a frase que ela falou foi, eu tenho certeza que eu tenho que ir, porque Deus já fez eu me desconectar já de hoje, que eu preciso desse momento para mim. E aquilo me marcou. E eu, rapaz, eu vou pegar ela nem que ontem, se ela vem em casa forte. Ela foi me buscar. Eu fui buscar ela em casa. E tem uma pessoa também passando mal, não foi naquele dia? Foi. Que Minha irmã foi estava passando mal, foi. Mas foi lindo, Incrível, porque foi uma né? conexão de fé, sabe? Foi é um trabalho espiritual muito lindo. Vocês precisam conhecer. Dai já esteve aqui no podcast, né? Já, que sim. foi linda a apresentação. Se vocês não assistiram, vá lá assistir. Assisti, sim. Foi lindo. Foi. E ali começou a nossa conexão. Sim. Né? E esse trabalho. E aí foi quando o Ju falou, Luana, você tá pronta. Tá faltando o quê pra tu começar teu projeto? Ah, minha frase. Isso é Tá bem faltando Juliana. o quê? Comece, eu tô do seu lado. A primeira pessoa que tava comigo nessas parcerias foi a Juliana. Legal. Nessa conexão aí de que tinha tudo pra gente desistir, né? Dela ir. Na verdade, era outra pessoa que ia, e ela disse que ia, e depois teve todo esse problema e ela não desistiu. Ela foi. E é uma coisa que. Eu lembro, Luana, eu achei interessante, que a gente saiu até para almoçar com tua mãe depois. Sim. E Luana falava do projeto dela, a coisa mais linda do mundo. Só que assim, Luana enxergava o projeto tão lindo, mas ela queria alguns braços do lado. E eu disse assim, Isso. Luana, tu tem 2 braços. Vai, Começa, né? vai que já deu certo. Ju, e ela falava encantada. Os olhinhos dela brilhavam. Eu digo, ela, mas eu tenho uma proposta. Não, eu quero, eu aceito, eu tô com você. Desse jeito. Eu quero, eu tô com Tá você. tudo certo. O TDAH não espera que a pessoa termine a frase. Eu quero, sim, já estou aí. Foi. É bem isso. E depois disso que ela me convenceu que eu estava pronta, porque a gente nunca está pronta. A mulher se cobra tanto que ela nunca está pronta. E ela, É você o medo tá do pronta. julgamento, né? Na verdade, isso nada mais é do que o medo do julgamento, né? Como é que o outro vai me olhar? Isso. Como é que o outro vai me ver? Mas o maior julgamento é a gente que A faz no gente dia a dia. mesmo, Quando é. a gente vai sair e diz assim, Senhor, como é que eu tô? Será que tá bom? Será que não tá? Eu acho que a gente se julga mais do que o outro. Porque, na verdade, a vida é um reflexo, né, Manu? Sim, sim. A gente acaba vendo no outro aquilo que já tem dentro de nós, Sim, muitas vezes. Sim, sim. Aí tem aquela frase, né, que fala assim, né? Vai e faz, né? Que o feito é melhor do que o perfeito, né? Algo assim, né? O feito é melhor que o melhor do que perfeito. Porque muita gente não perfeito. faz querendo a perfeição, né? Isso, né? Mas aí eu quero essa perfeição por quê, né? Como é que o outro vai olhar pra isso? E depois dessa conversa, uma semana depois, apareceu uma pessoa pra conversar comigo e disse, Luana, eu quero fazer mentoria contigo. foi Exatamente lindo. essa frase aí. Você faça. E a pessoa, eu quero que você seja minha mentora. Eu, mas como você é mentora? Eu não tenho nada, eu não tenho Nada. nada. Pra mim, tô Ju, apareceu uma pessoa, tá vendo? E agora? Eu disse, agora vamos lá, vamos sentar. Eu não tinha metodologia, Vamos eu não tentar, tinha vamos tentar. os formulários que ia utilizar, eu não tinha pensado ainda em nada. Uhum. Mas essa frase ficou muito forte, vai e faça. Vai, E seja sincera, que eu falei pra pessoa, olha, você ser minha primeira... Seja você. Porque não adianta eu dizer pra pessoa, eu vou fazer a mentoria, eu vou entregar isso, Não. se eu nem estava preparada ainda para o que eu nem sabia o que eu ia entregar. Uhum. E aí eu falei pra ela, olha, obrigada pela confiança e vamos fazer juntas, porque você vai ser minha primeira cliente, né? E então vamos fazer juntos esse trabalho. Eu vou lhe ajudar, lhe direcionar com o máximo que eu puder e a gente vai construindo isso juntas. Tá legal. Luana, sabe o que é que eu lembro através da tua fala aqui? Luana dizendo assim, mas Ju, eu não tenho passo a passo. Aí eu peguei ela e disse, me fala algumas pessoas que estão perto de tu. Eu sou prova viva, porque eu sou transformada através de você, através de Rafa aqui. Por quê? Através do que Luana pratica no dia a dia, ela já estava trazendo mulheres para esse espaço. E como ela é empreendedora, ela também tem uma dinâmica muito boa na área de contabilidade, de administração, de projetos. Ela estava trazendo mulheres que estavam com dificuldade. Então, Luana, a partir do momento que você faz, outras pessoas já se inspiram. Sim. Isso. Exato, eu já estava inspirando, mas eu não percebia.
Eu não percebia. Muitas mulheres até depois do treino chegavam e pediam uma palavra, pediam direcionamento. E aí foi quando eu fui tendo a consciência. Mas aí é como ela fala, a primeira palavra que ela falou. É essa consciência. Essa consciência. Que a terapia vai lhe ajudar a ter. Pelo menos assim, na abordagem, né, da gestalterapia, a gente traz isso, né? A consciência, a responsabilidade e a autenticidade, né? Eu preciso ter consciência para que eu possa assumir responsabilidade. A autenticidade, ela surge no... Tá, eu preciso, de fato, É importante, quais né? são as perdas que eu vou ter? Né? Quais são as perdas que eu vou ter? Como é que eu me sinto? Como é que meu corpo sente? Então, assim, a gente trabalha isso. Foi muito interessante sua fala agora, porque veja sua fala. Eu não percebia que eu inspirava. Sim. E isso acontece com uma mulher. Eu não percebo que eu faço tudo. Eu Não. sinto. Isso. Aí o corpo começa a falar, né? Não, você não percebe, Sim. você acha que todo mundo faz a mesma coisa que você. Aí é onde a gente fala, né, da corrida invisível para a exaustão. Isso. O ato do não perceber. A gente parece que liga o piloto automático, né? Eu faço, eu dou conta, me dá. Não, eu consigo. E daqui a pouco você tá só querendo sentar. Você não Isso. aguenta. Trazendo essa fala, eu acho interessante que às vezes até eu e Manu, no dia a dia, eu admiro demais o trabalho de Manu. Manu é uma psicóloga que eu indico e o trabalho dela traz muita evolução para as pessoas que eu faço essa indicação. E às vezes, assim, tanto eu quanto ela, a gente também tem dificuldade de se enxergar. Às vezes as pessoas Sim. enxergam mais a gente do que nós mesmos. Sim. Às vezes eu digo, Manu, isso, e ela fala, ô amiga. Aí eu digo, amiga, tu é boa. Do mesmo jeito que às vezes ela me chama atenção, Ju, tu consegue. Eu, ai, mas por quê? Não é porque a gente é profissional da área da saúde que a gente também não tem segurança. Sim. E é isso que eu gosto muito de pregar através sim. do meu Instagram. Eu digo assim, seja real, seja você. Porque, exemplo, você não vai dar conta de tudo. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Sim. Mas tu é psicóloga e tu adoece. Aí quando eu falo assim, você não vai dar conta de tudo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai sentar e a gente vai organizar, a gente vai separar. Isso aqui é importante, tá? Mas é importante quanto? Eu gosto muito de fazer isso. É importante quanto? É importante 1, é importante 2, é importante 3? Vamos enumerar aqui qual que é a importância disso? Isso aqui outra pessoa pode fazer? Porque às vezes o sentimento, né, de culpa, do perfeito, você não consegue deixar com que outra pessoa faça. Sim. E tá tudo bem, a gente pode ser cuidada. E porque a gente acha que o outro não vai fazer tão bem quanto nós. Eu digo, eu deixo o outro fazer minha sola, mas eu descanso aqui. Isso, A gente pode ser cuidada, né? Eu tenho clientes que tipo assim, não, se eu sair com a pessoa, eu tenho que dividir a conta. Não é que você não possa pagar, não tem que pagar. Mas tá tudo bem, uma amiga falar assim, hoje eu pago. Receba. Isso. Né? Isso é uma forma de carinho, isso é uma forma de afeto, de Sim. dizer, quero você perto de mim. Isso. Né? E às vezes essa mesma pessoa diz que não recebe carinho. Ela não deixa a pessoa dar o carinho. Se permite ser Ela não se cuidada, né? permite. Ela tá tão no automático que é estranho alguém falar, não, eu faço isso pra vocês. O tal do merecimento, né? Ou a gente às vezes também acontece de, você tá tão bonita. Ai, não, são seus olhos. Hoje eu fiz isso com a Juliana. Ela falou alguma coisa de roupa. Eu falei, ai, amiga, você é bonita. Você vai ficar, qualquer coisa que você colocar, você vai ficar bem. Ela, é verdade. Isso é a autoestima, né? Tipo, eu sei que eu sou bonita. Então, vai sobre isso. Mas existe dificuldade, né? De se permitir. E é com coisas simples, assim. Eu tenho clientes que não se permite, tipo, receber um copo com água. Não, eu levanto, eu pego. Tipo, não, eu que sentar, você vai pegar pra mim? É uma coisa que já vem cultural, né? É uma coisa cultural. E a gente tem que dar conta de tudo
E aí, quando você recebe esse carinho, você não acha que tem esse merecimento. E tem pessoas que nasceram e acham que só precisa servir, né? Não consegue ser servido. É isso, A né? gente precisa prestar bastante atenção. Tem pessoas que é muito solitário, ele faz de tudo pra você, faz de tudo pra o outro, mas ele não quer que ninguém faça por ele. Eu tenho amigas que são assim, que elas fazem aquele banquete pra você. Quando chega na sua casa, elas não conseguem sentar. Não, agora eu faço uma hora. Senta, toma um café. Eu vou te servir. Pra mim é um prazer, entendeu? Só que existe a falta do merecimento. Sim. Existe, e é gritante. Nós mulheres, a gente precisa entender que a gente também pode receber. Que é quando tu diz, receba um carinho, receba um afeto, receba uma palavra. E outra dificuldade que eu vejo nas mulheres é ela entender quem ela é. Acho que a pergunta mais difícil que a terapeuta me fez, que a psicóloga me fez, foi esse. Quando eu cheguei, mas quem é você? E a gente começa exatamente com os papéis. Né? Com os papéis, mas quem é você? Então, a gente se perde. Normalmente você chegar, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou falar do profissional. Sim, mas o que é que você gosta? Qual o seu hobby? O que é que você faz pra você? As mulheres, quando chegam 40 anos pra cima, elas não sabem mais o que é que elas gostavam, o que é que elas gostam, porque elas gostavam, pararam, né, por uma responsabilidade que foi colocada nela, e esse peso. Daqui a pouco você não se encontra mais. Cadê aquela mulher? Quem é essa mulher? E isso aconteceu muito comigo. Então, quando o Ju disse que eu era uma pessoa e depois virei outra, foi quando eu comecei essa terapia e foi quando eu comecei a me descobrir. Porque eu vinha, assim como todas as mulheres, eu sonhava em casar, ter filho até os 30. Na nossa época, a maioria das mulheres queriam casar e ter filho, né? E aí eu realizei, eu casei com 28 anos, tive filho aos 30. E trabalhava na empresa. Plano perfeito. Era isso que eu pensava, né? Com 30 anos, eu pronto. Quero mais o que da minha vida? Tô casada com um homem que eu amo, tô com a minha filha. Trabalho na empresa dos meus pais, eu trabalhava na empresa dos meus pais que dava muito resultado. Quero mais o que da minha vida? Tô realizada. Só que a vida não é assim, né? Linear. Os planos, dos 30 para os 40, minha vida fez assim, alto e baixo, alto e baixo. E começou muita coisa a dar errado no meu plano, e eu, mas Deus, não foi o acordo que eu fiz com você, que é isso? E quando veio a pandemia, eu engravidei da segunda filha, não estava planejado, e quando a empresa do meu pai fechou, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora profissionalmente? Para mim, o trabalho, a profissão, era a coisa mais importante. Carreira profissional, eu tinha que ter minha família, mas tinha que ter minha carreira. Né? Então, quando a empresa do meu pai fechou, que eu comecei a me reerguer de novo, veio a pandemia, eu fiquei grávida. Pela segunda vez, minha filha nasceu no dia 12 de maio de 2020, exatamente no início da pandemia. Eu tive que largar a minha carreira profissional para cuidar de uma recém-nascida e de uma menina de 5 anos numa casa onde não tinha rede de apoio nenhuma, porque minha família não podia vir. A família não podia vir por causa da pandemia. Então, era só nós 4. Eu e meu marido trabalhando no home office, eu e minha filha de 5 anos assistindo aula online, e a recém-nascida dando mamar. E eu tentando dar conta da casa, da família, dos filhos, sozinha. É bem difícil. Imagine essa cena. Então, ali, por isso dizendo, tem que acontecer alguma coisa na sua vida, se não for a terapia, mas algo vai acontecer para lhe mostrar que você está no caminho errado. Eu sempre falo isso, se você está no caminho errado, Deus vai mostrar, vai vir muita provação para você entender que não. Ou você vai entender por bem ou por mal, e no meu caso foi por mal. Como é que tu lidou, Luana, com tanta mudança assim? Foi muito difícil, foi exatamente quando eu lhe conheci, você viu, não era só fisicamente, mas meu semblante era diferente. A principal mudança minha não foi fisicamente, foi do semblante. Porque quando você... Olhar, porque... Qual foi a principal virada de chave? Foi quando entrou a espiritualidade e a saúde, porque era só trabalho e família. Pode ver, meus planos quando era criança era casar e ter filho. Trabalho e família. Pronto. Mas faltavam esses 2 pilares, espiritualidade e saúde. E quando eu comecei a olhar para esse pilar, comecei a me cuidar, entender que eu precisava ser cuidada, comecei a terapia, comecei a ter consciência do que eu precisava, e foi todo um trabalho, durou 2 anos, esse processo de terapia, para eu ter essa consciência, que é outra coisa que eu vejo que as pessoas pedem para terapeuta, assim, eu vou para terapia, 3 meses, 4 meses, eu quero resultado, eu quero ser outra pessoa com
3 meses, 4 meses é impossível. Porque tem coisas muito profundas lá dentro que você tem que tratar. Isso. E o que acontece, né? Precisa fazer sentido para você. Sim. Então, tem coisas que eu acredito que com o Ju também. Tem situações que o cliente traz para mim depois de um ano. Agora eu me sinto confortável para falar. E tá tudo bem, é o seu momento. Então, o primeiro passo é você entender que tem que mudar. O primeiro passo é você entender que tem que mudar. Só que quando você tem que entender que tem que mudar, você não sabe quem procurar ajuda, como. Porque é difícil fazer terapia, você fala da sua vida para uma estranha. Na verdade, é tipo assim, né? A gente nem sabe o que tá acontecendo. A gente sabe que começa a sentir. Eu tô estranha. Isso. Não tá Tem que legal. mudar, mas como? Não tá legal. Por que eu não tô tão legal, né? Porque eu não sinto mais prazer, porque eu não sinto mais alegria com coisas que me davam prazer e me davam alegria. Exato. É interessante, porque o corpo, ele começa... Não quero levantar agora. Né? E aí, o processo finalizou exatamente como eu botei. Espiritualidade, a terapia, logo, para ter a consciência. Sim. Mas aí você ter a consciência e não fazer nada também não vai resolver. Tem que ter atitude, Porque Tem aí que ter entra a atitude, responsabilidade. tem que ter a coragem da mudança. É porque aí né, é engraçado, porque quando chega na consciência, chegou, gente, eu costumo falar que é uma das coisas mais difíceis. Chegou. E por que é difícil? Porque na hora que chega, é a hora que você vai falar assim, tá, e agora eu preciso agir. Eu já tive cliente que falou assim, eu não quero falar sobre isso. Ai, tá bom. Porque eu sei que se eu falar sobre isso, eu vou ter que fazer algo. E eu não quero. Tá tudo bem. É gritante, né? É no seu tempo. Tá tudo certo. Aí é tipo assim, a diferença, né? Porque se fosse a mãe, se fosse a amiga, mas você tem que fazer, você tem que falar, você tem que mudar. Falar. Não. Tudo no seu tempo. É no seu momento. E essa mudança afeta principalmente quem está ao seu redor. Porque você vai mudando e as pessoas ao seu redor começam. Não Nossa, consegue entender. por que não ela consegue fazia cobrar. isso e não está fazendo mais? Por que ela está fazendo agora dessa forma? Entendeu? A gente às vezes é responsabilizada, né? Tipo, Não, o pessoal volta em conversa e fala assim, a minha psicóloga disse, a minha psicóloga falou. Aí eu Isso. fico olhando assim, eu digo, toda mentira, tu não falando isso não. Quer responsabilizar o outro, Quer porque é responsabilizar o difícil outro. você assumir que é você que teve consciência e que agora tem que dar o primeiro Atuar, passo. né? O pra processo mudar. de mudança dói, mas é prazeroso. É prazeroso. Eu já não tô mais no mesmo lugar, né? E aí é sobre o que eu quero de verdade. Porque assim, é muito fácil você falar um exemplo, eu quero emagrecer. Ok, eu também quero. Mas o quanto que eu quero de verdade? Pronto, isso daí de emagrecer é o maior exemplo prático. Porque na academia ou no treino funcional, você pode ver quantas pessoas começam o ano e quantas pessoas terminam. Sim. É gritante. Poucas que começam. Mas Terminam na o terapia ano todo. também é assim. É. Na terapia é assim, as pessoas começam, mas as pessoas elas querem um prazo curto. Elas querem um resultado imediato. Não prazo curto, elas querem um resultado imediato. Imediato. Elas não querem passar pelo processo. E o processo é longo. É doloroso. É doloroso, mas vale a pena. Mas vale a pena. Mas vale a Isso. pena, porque você vai se transformar, vai inspirar outras pessoas, É. né, Ju? No caso de emagrecer mesmo, muita gente hoje está entrando na modinha de várias medicações. O pessoal fala, o que é que tu tomou, Ju? Eu tomei, lembra o que é que eu tomei, Luana? Vergonha na cara. Eu tomei vergonha na cara. Comecei a fazer o que tinha de ser feito. A alimentação mais saudável, com acompanhamento de uma nutri, a atividade física, o espiritual, porque antes de tudo também a gente tem que ter fé, viu? Sim. Porque é a coisa mais forte. Eu digo que na terapia eu coloco lá o espiritual, o emocional e o físico, porque um anda juntinho do outro. É uma pirâmide. A gente tem de seguir uma pirâmide. Isso. Agora, cada um tem a sua pirâmide. Aquilo que serve para mim pode não servir para vocês. É uma coisa que Rafa fala o tempo todo. As pessoas querem fazer o que elas gostam. E o que diferencia um adulto de uma criança? O adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Precisa ser feito. Isso, exatamente. Não, Dói, quem dói. gosta. Vai fazer, vai. Entendeu? Exatamente, Então, quando você sabe? começa a ter essa consciência e agir, você É. vai ver a diferença. Exatamente. E é difícil, porque a gente fica o tempo todo naquela expectativa do outro mudar. Não, eu quero que você me perceba, eu quero que você mude. Tá, mas quem que tá incomodado?
Ah, mas é porque meu marido não percebe que eu tô chateada, que ele não faz isso e me incomoda, e aí acho que eu vou separar, eu tô esperando só ele fazer tal coisa pra separar. Mas quem é que tá incomodado? Esse quer a mudança? Fala, mas você quer a mudança? Cara, então comece por você. Isso. Mude você, porque tem que Isso fazer é sentido muito pra real. você. Isso é muito real. Quando Né? eu comecei a mudar, as pessoas mudam naturalmente. Exatamente, elas vão mudar. E outra coisa que é importante é isso. Quando você decide mudar, porque também tem isso. Eu quero mudar, vamos, todo mundo tem que mudar. Não. Mude e só mude. E cada um você tem vai seu ver tempo. por que você. os outros vão mudando aos Isso. poucos. Então, tá. E tudo vai fluindo. Entendeu? Eu Então, costumo até falar assim, que respeito não é algo que você vai olhar para o outro e falar, me respeita. Respeito ele é aquele conquistado. Então, se você se respeita, automaticamente o outro, ele vai te respeitar. Ah, mas ele não respeitou. Ah, eu costumo falar assim, a gente muda o outro? Não. Tá, então se o outro... eu mudei e o outro ainda continua a não me respeitar. Quem é que precisa mudar? Porque adulto fecha a conta e vai embora, né? Eu não vou te cobrar que tu me respeite, eu não vou te cobrar a fidelidade. Se você não me respeita, se você me trai, gente, eu não tenho que esperar que você saia. Adulto faz o quê? Fecha a conta e vai embora. isso. Mas é difícil, Acho né? lindo quando tu fala isso. Deixa a conta e vai embora. Não vai ter que aguentar. Mas a gente Ela fala, é difícil fazer isso, porque aí entra mais uma vez a questão do planejamento, né, Ju? Como é que tá a tua parte financeira? Como é que tá a tua parte emocional, a tua espiritualidade? Tem gente que fala assim, né? Mas como é que eu vou separar se eu não trabalho? Mas eu escuto muito isso. E por que você não trabalha? Isso. Falta o que pra você começar? Isso. Vamos planejar? Isso. Ah, não, mas aí eu não quero trabalhar, é muito como é que eu vou fazer. Então não tá doendo o suficiente, né? Gente, eu tenho uma contadora que ela tem 3 filhos, ela acabou de dar à luz a gêmeos. Ela tem Heleninha de 3 e tem os gêmeos agora que deve ter 3 meses, 2 meses, acredito eu. Mas, né? Mas é do tipo, a mulher estava parindo no final de semana, na terça-feira, ela estava fazendo reunião comigo. Aí eu escutei algumas pessoas, mas eu não consigo porque eu tenho filho. Presta atenção, segue o Instagram aqui dessa minha contadora pra tu ver. A mulher estava com o menino assim, no braço e... Gente, tudo bem, que às vezes a gente precisa ter o seu tempo, mas a gente também tem mulheres que se inspiram. Sim. É quando eu digo assim, tem pessoas na minha vida, na vida de vocês, que são balão. Vocês duas, pra mim, são balões na minha vida. Por quê? São pessoas que estão sempre me puxando. Essa daqui puxa minha orelha de um lado, essa daqui puxa do outro. Mas puxam literalmente em vários sentidos. E eu tô aqui, ó, não, tá, tô errada, tô certa. Como é que faz? Porque é essas pessoas que a gente tem de observar. Quem é aquelas pessoas que estão nos enaltecendo. Também tem aquelas pessoas que são âncora, que vai estar ali paradinha ou te puxando para baixo. E a escolha é de quem? É minha. Eu costumo falar que é a dificuldade de assumir responsabilidade. Né? Eu tenho um exemplo aqui de uma cliente que falou assim: quando eu tinha 15 anos, era para eu ir morar, um exemplo, no Rio de Janeiro. Só que eu só tinha 15 anos e minha mãe não deixou. Certo, ok, tudo bem. Mas que idade você tem hoje? Eu já tenho 30 anos. Por que você não tá no Rio de Janeiro? Aí a pessoa para e fala assim, cara, tipo, o que você fez dos 15 até chegar aos 30? Não é porque com 18 provavelmente você poderia ter arrumado um trabalho. Não arrumei agora, então vou ficar 2 anos, vou montar um planejamento e com 20 anos eu vou. Por que você não foi? Porque minha mãe não deixou que eu deixei 15. Né? Tipo, onde você tá hoje? E você cresceu, né? Mas a dificuldade de assumir responsabilidade. É tipo chegar pra você e falar, não me separo porque eu não trabalho. E quem atrapalha você trabalhando? Não, tipo, vamos pensar que a gente não tá falando de um caso de abuso, de cárcere privado, né? Mas vamos pensar que ela tem essa autonomia. Por que você não faz um planejamento pra você trabalhar? E você sair desse cenário. E é muito mais fácil culpar o outro. Porque eu tô esperando que ele mude. Sempre esperando o outro. Aí eu gosto de falar assim, mas a gente já aprendeu aqui, né? Que a gente não muda o outro. Mas é difícil, porque aí a gente é chata. Nessa hora eu não queria ouvir isso. Não era isso que eu queria ouvir. Vamos lá, meninas, para fechar esse assunto.
Foi muito bom esse bate-papo, mas para fechar, eu queria que vocês falassem um pouco de como é a abordagem de vocês, como é que vocês trabalham no consultório de vocês. Pode falar, Ju. Eu sou da ACP e eu trabalho. A ACP é a abordagem centrada na pessoa de Carl Rhodes, que ele tem um fofo, que eu sou apaixonada. Eu digo que a ACP me escolheu, viu? Não foi eu que escolhi ela, não. Porque eu tinha em visão outras abordagens. Eu tinha Sim. TCC, eu tinha Gestalt. Eu ainda fui pro lado psicanálise. Depois eu disse, Senhor, Onde estou? é onde estou. Aí, através da minha professora Fátima, pessoa incrível, eu fiquei encantada com as aulas dela e com o comportamento, a conduta que ela trazia em supervisão. E eu fui me aprofundando. Então, no consultório eu trago muito a consciência da pessoa, ter o olhar para si. Não sobre o outro, mas sobre si. Porque é como a gente conversou aqui, esse tempo, que a gente observa muito o que o outro faz, o que está dando certo na vida do outro. Principalmente as redes sociais hoje. A grama do vizinho, provoca né? ficar olhando o outro. Nem tudo é real. Hoje eu estava fazendo, eu gosto muito de escrever e eu coloquei assim, a vida do outro pode não ser real, mas aí você está se inspirando nela. Isso. Então, no Uma consultório... coisa impossível, né? No consultório eu gosto muito de trabalhar sobre isso, porque seja a sua inspiração, seja a pessoa que vai lhe dar força, porque quando você acreditar em você, todo mundo acredita junto. Eu digo isso, às vezes você vai começar um negócio. A própria família é a primeira vez. Tá vendo que isso não dá certo, menina? Ou se tu vai investir nisso, e se não serve... Não, eu vou trazer bem claro, ainda até o meu exemplo. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a faculdade com 32 anos, tinha minha filha com 3 anos, era casada, meu esposo estava passando pelo processo de adoecimento. E eu disse assim, eu vou começar. Aí o pessoal começou, mas tu nunca vai se estabilizar, porque tu começa as coisas e não termina. Aí quando eu estava escutando isso, minha filha parecia que estava me empurrando. Eu disse, agora eu vou. Porque eu sou aquela pessoa que quando a pessoa diz, você não desafia. vai, eu vou. E eu escutei muito, ela não vai terminar não. Mas psicologia, menina, pra que vai fazer psicologia? E começar a falar as coisas. Eu falei, eu vou fazer psicologia pra mim. Eu não fiz psicologia pensando que eu iria trabalhar, que hoje eu ia estar nesses movimentos. Eu fiz psicologia pensando em mim. Eu disse assim, eu quero ser uma pessoa melhor pra mim. Perfeito. E a partir do momento que a gente é mãe, eu também queria inspirar minha filha. Porque eu digo que a gente que é mãe, a gente quer que os filhos da gente olhem com aqueles olhinhos brilhando. Sim. Eu tenho uma mãe que para mim ela é uma grande inspiração. Eu tenho mulheres na minha vida que são inspiração. Eu tenho 6 irmãs, tenho sobrinhas, tenho vocês, tenho amigas. E eu digo assim, é muito lindo quando a gente olha para o outro e diz assim, que massa, deu certo. Como eu estou olhando aqui agora para você, Luana, e disse, que massa, que eu creio, deu certo. Graças a você que está do lado desde o começo. Eu só tenho a agradecer por estar aqui, e principalmente porque eu estou dividindo essa mesa com uma Manu, que é uma fofa, uma querida. É uma pessoa que entrou na minha vida em forma de presente mesmo, porque Manu veio embalada numa caixa. Michelle disse, Ju, eu tenho uma amiga para te apresentar. Eu disse, tá certo. Porque às vezes o pessoal diz, eu quero apresentar alguém. Essa mulher, eu não estou conseguindo dar conta dos que eu já tenho. tenho muitas amigas. né? Eu já tenho muitas amigas. Minha prateleira de amiga é bem abastecida. Aí eu disse, Michelle, eu já tenho tanta gente, Michelle, e eu vou conseguir dar conta de Manu. Conhece ela? Aí a gente trocou umas conversas por telefone. Foi. E ela muito doce, muito fofa, muito atenciosa. Toda vez me chamava mais atenção. Era a forma como ela me tratava. Eu disse, meu Deus do céu, ela nem me conhece, me trata assim tão bem, tão fofinho. Aí a gente se encontrou, depois eu disse, vamos almoçar? Aí a gente foi almoçar, não foi? Ela com esse sotaquezinho, ela do Ceará. E Manu tá presente na minha vida já faz um bom tempinho. E assim, as coisas que eu faço, Manu tá sempre presente. Eu levei Manu para um workshop meu. E Manu lá, né? Ela prestando atenção, achando a amiga ao máximo, não sei o que. Eu toda insegura, mas tava dando conta do recado. Fazendo Aí quando isso. chegou dentro do carro, eu disse o quê, Manu? Foi o meu primeiro. E ela, amiga, foi ótimo! Então é sobre verdade. isso, se cercar de pessoas, porque eu acho que pessoas e ambientes faz toda a diferença. Com certeza. Eu digo que os ambientes que eu ando, que eu piso, eu tento caminhar para florescer. Legal.
E se não for, a gente sai. Né? Exatamente, a gente fecha a conta e vai embora. Perfeito. Adulto faz isso. Você, Manu, fala um pouco do seu trabalho e da abordagem que você escolheu. Então, eu trabalho, né, com a gestalterapia na clínica. Eu também trabalho com avaliação psicológica, tá? Isso me ajuda muito nos atendimentos. Eu gosto de trazer isso para os meus clientes, porque é uma forma de você se conhecer melhor, né? De forma mais técnica, de forma mais fundamentada, e a gente poder ir trabalhando isso que vai dando nos teus testes. E eu gosto, a gestalterapia, né? Por que eu escolhi a gestalterapia? Vou pegar aqui a fala da minha amiga. Eu acho que existem várias maneiras de você se encontrar com alguma das abordagens que tem, que são várias. Sim. E a gestalterapia, particularmente, para mim, ela me auxilia muito nesse contato com o outro, né? Porque ela vai sempre trazer esse contato para o outro, olhando ele no todo, né? Você é emoção, você é o seu corpo, você é suas relações e você é o seu contexto. Sim. E aí, como é que eu estou inserido dentro desse contexto? E o que é que eu posso fazer? Né? Como é que eu me sinto? E aí, a gente também vai lá, né, fundamentar, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes. A gente vai pegar o teu conteúdo, a gente vai trazer ele para o presente, a gente vai trazer ele para a consciência, para que daí você consiga assumir responsabilidade e ter autenticidade. Sim. Porque é muito diferente de falar, eu não gosto, né? Eu não quero, mas eu não gosto, eu não quero porque eu me sinto assim. Vê quando você fundamenta, quando você entende onde dói, por que eu tô ainda aqui? O que eu estou esperando do outro? Então, é esse contato com aqui e agora, né? A gente poder fechar as gestaltes. Quem faz terapia com um psicólogo que tem essa abordagem escuta muito isso. Vamos fechar a gestalt. Né? A gente fecha esse ciclo para que a gente consiga abrir um novo. Né? Um novo de forma livre, né? De forma sem culpa. E eu costumo falar muito isso. Assim, a gente vai errar. A gente vai mais errar do que acertar. Tá tudo bem. Não é sobre... O importante é não parar, né? Continuar. Não é sobre... Ai, agora eu errei. Tá tudo bem. Seja gentil com você. Eita, essa é minha cara. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Com a sua história, com o seu processo. Mas o que eu posso fazer hoje? Né? É justamente para te tirar e falar assim, ó, essas sacolas eu já posso deixar aqui. Elas ficaram no ano de 2024. Não vou levá-las. Não me pertence. Mas foi bom, foi útil. Eu precisei. E às vezes quando a gente erra, eu falo assim, mas às vezes a gente só podia ter feito aquilo. Sim. E de forma errada. Sim. Não é passar pano pro erro. É dizer que tá tudo bem. Né? Não é sobre certo e errado. Eu fiz o que eu pude fazer com o que eu tinha naquele momento. E talvez eu tivesse naquele momento o errado. E aí, faz o quê? A gente fecha a conta e vai embora, porque a gente precisa continuar. Né? Se perdoa. Eu não tenho orgulho dos meus erros, mas eu só podia ter feito aquilo daquela maneira. É isso. E aprende, né, mano, com os erros. Isso. É isso, meninas. Gratidão. Foi linda a nossa conversa. Obrigada pelo convite, né? Gratidão. E você, mulher que tá aí, se identificou, quer dar o primeiro passo, manda mensagem pra gente no direct.